Olá, turma! Na aula de hoje, nós vamos aprender como determinar a área de um triângulo na geometria analítica, ou seja, utilizando as coordenadas dos seus vértices no plano cartesiano. Mas antes, vamos relembrar lá da geometria plana como é que se determina a área de um triângulo. Bem, um triângulo é um polígono formado por três lados, e esses lados são formados por segmentos de retas unidos em três pontos que chamamos de vértices. Está aqui um exemplo de um triângulo na geometria plana, com seus vértices são esses pontos de encontro dos lados, então. Quando eu ligo esses pontos, eu formo o meu triângulo. Lembrando que um triângulo tem base e tem sua altura, que eu já coloquei aqui como exemplo. Na geometria plana, para determinar a área de um triângulo, geralmente você faz o produto da medida da base pela sua altura e depois você divide por 2. Então, a fórmula mais convencional de se determinar a área de um triângulo é essa: base vezes altura sobre 2. Só que isso, às vezes, fica um pouco complicado de ser utilizado quando eu falo em plano cartesiano. Então, a gente tem uma fórmula própria, uma fórmula que foi determinada a partir da base vezes a altura sobre 2, para utilizar especificadamente as coordenadas do meu triângulo. Vamos lá, observem um exemplo aqui. Determine a área do triângulo cujos vértices são A, B e C. Vamos lá, vamos fazer uma análise sobre isso? Vem comigo. Bem, antes da gente continuar, vamos aqui agora, usando o software livre GeoGebra, que fica a indicação aí para vocês, depois eu vou gravar outros vídeos. Vamos fazer a representação desses três pontos aqui, do ponto A, B e C, vamos dizer assim. E com o triângulo aqui no GeoGebra, vamos fazer uma interpretação bastante legal. Olha lá, para a gente desenhar aqui no GeoGebra, essa parte é bem simples, tá? O programa em si é bem simples, você digita aí 1 e 3, Enter, ele já marca automaticamente o ponto A. O ponto B é o ponto 2 e 5, abre parênteses, 2,5, ele já fecha o parênteses automaticamente, Enter, eu tenho o ponto B. E o ponto C, que é o terceiro ponto, é o ponto menos 2 e 4. Menos 2 e 4, Enter, está aí marcado nossos três pontos. Para você desenhar o polígono com os três pontos, ou seja, o meu triângulo, você vem aqui em polígono, clica no A, liga no B, no C e volta no A. Daí eu tenho o meu triângulo. Se fosse para a gente determinar a área desse triângulo aqui, utilizando a fórmula convencional da geometria plana, que seria base vezes altura, vocês deveriam, por exemplo, determinar o comprimento de A até C e depois a distância do ponto B até essa reta suporte AC, ou seja, daria muito trabalho mesmo. O GeoGebra já faz para vocês aqui automaticamente, basta você vir aqui, procurar área e clicar na figura. Pronto, automaticamente a gente já sabe que vai dar 3,5 metros quadrados, quilômetros quadrados, alguma unidade de área, correto? Mas, então a gente já sabe que aqui dá 3,5. Como é que eu posso determinar isso na geometria analítica de uma maneira mais fácil? Então, bora lá que agora a gente vai aprender a utilizar a fórmula própria para determinar a área de um triângulo, sabendo seus três vértices na geometria analítica, ou seja, utilizando pares ordenados. Vamos lá? Então, até o momento, turma, nós vimos como determinar a área de um triângulo pela geometria plana, na fórmula da base vezes a altura sobre 2. E agora a gente está com um exemplo que a gente também viu como se determinar a área dele, utilizando o software livre, o GeoGebra. E agora a gente vai aprender como determinar aqui no papel, utilizando a fórmula de geometria analítica. A definição é o seguinte: se a gente tiver três triângulos, ou seja, tiver as coordenadas dos seus três vértices, independente de qual quadrante tiver, viu, galera? Se a gente tiver os três vértices aqui, para determinar a área de um triângulo na geometria analítica, basta você calcular o determinante dos três pontos, assim como vocês viam, vocês utilizavam para determinar se os pontos eram colineares ou não. Quando eram colineares, esse determinante dava igual a zero. Como não são colineares, formam um triângulo, esse valor vai dar um valor diferente de zero, podendo dar inclusive positivo quanto negativo, mas nunca zero. A fórmula que nos dá a área de um triângulo na geometria analítica é o módulo do determinante, tá aqui. Essas duas barras significam que é o módulo do determinante que você encontrou aqui. Então, independente se for positivo ou negativo, você vai considerar positivo e vai multiplicar por meio. Ou seja, basta você calcular o determinante e dividir o resultado por 2. Voltando no nosso exemplo 1, então, tá aí, ó, as coordenadas dos pontos A, B e C. A gente calcula o determinante, tá aqui, ó, 1 e 3 do ponto A, 2 e 5 do ponto B, menos 2 e 4. Utilizando a regra de Sarros, que é aquela que repete-se as duas primeiras colunas, a gente pode calcular o determinante
E a gente observa, você passa passo a passo aí, que o determinante dá igual a 7. Então, utilizando a fórmula da área na geometria analítica, eu tenho que meio de 7. Meio de 7 é 3,5. Ou você coloca 7 vezes 1, 7 sobre 2. Unidades de área, seja metros quadrados, quilômetros quadrados. Então, está aí uma maneira fácil de se determinar a área de qualquer tipo de triângulo na geometria analítica, sabendo as coordenadas dos seus 3 vértices. Beleza? Pessoal, um abraço para vocês, dá um joinha aí e curte o nosso canal.